Olá, Piscilis aqui e eu quero conversar um montão a respeito do tema rejeição. Não só no sentido de amor, né, relacionamento amoroso, mas para além, inclusive, desse sentido. E para a gente começar, eu gostaria de trazer duas histórias incríveis, que é de Eco e Narciso e de Hefesto, que eu acho que representa muito bem o tema que a gente vai abordar aqui hoje. Bom, primeiramente com relação a Eco e o Narciso. Eco era uma ninfa da montanha, muito bonita, por sinal, só que, para resumir a história, ela foi amaldiçoada e ela só conseguia falar as últimas palavras das outras pessoas, ecoar a fala dos outros. E um dia, Eco se apaixona por Narciso, um rapaz jovem, muito bonito e conhecido por sempre rejeitar todas as mulheres que o cantava. Eco, infelizmente, não conseguia falar para ele realmente dos seus sentimentos. Ela só conseguia ecoar as últimas falas do Narciso. E ele, por sem entender muito, a rejeita. E ela, por essa dor da rejeição e também pelo final trágico da história do Narciso, que eu já vou contar, ela acaba subindo até a montanha mais alta, se tornando pedra e assim ecoando as falas de todos até os dias de hoje. E aí nós temos o eco. Narciso, após também o tempo da rejeição da Eco, que ele a rejeitou, ele também foi amaldiçoado, para resumir a história. E ele foi amaldiçoado a amar o seu reflexo na água, a sua imagem. E ali ele perdurou-se naquele reflexo, sem se alimentar, sem beber água, e ele foi se definhando, ficando cada vez mais fraco, apaixonado pela sua própria imagem e ao mesmo tempo rejeitado por ela, porque era um amor que não havia possibilidade de ser consumado. Já fraco, eu. Opa, fugiu aqui. Já fraco, ele acaba tentando pegar a imagem no lago e Narciso se afoga. E naquele lugar onde ele estava sentado, namorando-se, surgiu as flores das quais nós chamamos hoje de Narciso. Uma história com belo, mas também com trágico, mas do Hefesto, o começo é também triste, mas o final é bem mais legal. Eu vou contar para vocês. O Hefesto, ele tinha tudo para ser incrível, por causa que ele era filho dos maiores deuses, né? Hera e Zeus. Hera já tinha todas as expectativas possíveis para esse filho, mas quando ela deu à luz, ela viu que era um bebê muito feio, mas muito feio mesmo. E ela não conseguia aceitar que o filho dela tinha aqueles arquétipos e o lança. E ele nessa queda, inclusive, se machuca, traumatiza e aí fica pior ainda do que estava. Porém, resumindo a história, ele acaba se tornando o maior ferreiro, o ferreiro dos deuses, que inclusive acaba aparecendo em vários contos mitológicos junto com outros deuses, de tamanha importância dele. E não só isso, ele que era o mais feio, acaba-se por se enamorar, realmente se relacionar com a deusa da beleza, Afrodite, a deusa do amor, que era cobiçada por todos os deuses, mas é ele quem a tem. Não só isso, embora ele não sabia, no futuro ele acaba também conseguindo o reconhecimento dos seus pais. Mas como disse, uma história bem resumida aí, só para a gente começar a entrar no assunto. E agora eu invoco, né, os meus heróis para a gente poder pegar alguns conceitos e elaborar melhor o tema. O primeiro herói que eu pego é, obviamente, o filósofo Schopenhauer. E ele vai esclarecer que a questão da rejeição, ela tem como base, como campo fértil, a vontade e o desejo. E só daí, depois de ter a vontade e o desejo, que nós acabamos sentindo realmente a frustração de não obter aquilo que se quer e logo se sentir rejeitado. Um exemplo, mais ou menos.
A gente está passando numa rua, uma pessoa que a gente nunca viu, pelo menos não se lembra da existência, chega para nós e fala assim: nossa, eu não gosto da sua cara, eu não curto você. Olha, você é uma pessoa terrível, não tenho interesse nenhum em você. Tranquilo, você é uma pessoa louca, né? Você sai dali, toda pessoa perturbada, tranquilo. Mas se é uma pessoa que você namora, se é uma pessoa que você deseja, uma pessoa que você tem vontade, chega pra você e fala assim: eu não vou com a sua cara, eu não gosto de você, me erra. Aí a vontade e o desejo fazem com que a frustração de não obter aquilo que se deseja se torne uma rejeição. Logo, não existe rejeição, ou pelo menos o sentimento de rejeição, sem a questão da vontade e do desejo, segundo Schopenhauer, tá? Mas a gente não para por aí. A gente vai para Nietzsche agora, ele traz um conceito muito interessante, que é sobre o amor fati, o amor factual, o amor sobre o fato, o amor perante a realidade da vida, do que a vida realmente é. É muito diferente do niilismo. Não é uma ideia que nada tem importância, nada tem significado. Pelo contrário, ele acredita sim que existam coisas que podem ser mudadas e devemos realmente tentar mudar as coisas para que sejam mais adequadas para nós, mas ele também acredita que existem coisas que nunca vão poder ser mudadas. E isso não significa que a gente não possa observar beleza na vida, igual a história de Eco e Narciso, muito triste por sinal aí, mas também que tem uma certa beleza em toda essa história. Então ele traz uma ideia de reconhecer que tem coisas que nós não vamos poder mudar e que podemos amar também essas coisas, o que é muito interessante. Até porque se a gente observar a história de Eco, ela tinha muitas coisas boas na vida dela. Ela, inclusive, se ela não pegava Zeus, ela dava umas escapadas com ele, que é o deus dos deuses aí. Então, jovem, bonita, mas de repente se apaixona por um jovem por não conseguir esse amor, praticamente morre de amor no topo de uma montanha. Então, tinha coisas que ela não podia mudar. O amor dela pelo Narciso e a rejeição desse amor que infelizmente não poderia ser consumado. Mas ela poderia sim continuar tantas vivências boas que ela já tinha, como encontrar outras, que foi o caso do Hefestos, por causa que ele não podia obrigar a mãe a aceitar ele. Mas, em vez de correr atrás disso, ele foi atrás de outros processos e um dia, inclusive, conseguiu também aceitação, não diria amor, mas a aceitação dessa mãe também como ente familiar. Mas falando assim é muito fácil, né? Porque só quem passou pela rejeição compreende o tamanho da dor que ela é. Ela realmente nos entristece, pode causar depressão. Muitas pessoas passam por um processo de luto que mesmo que a pessoa não tenha morrido, aquele amor, aquele desejo, ele acaba por se morrer. E não é só no sentido de relacionamento. Às vezes aquela vaga de emprego que tanta gente queria, a gente às vezes estuda para passar numa boa faculdade ou se não num concurso público e isso não acontece, também é um tipo de rejeição que pode doer tanto quanto outras. E realmente é difícil. Não é uma frase tão simples que resolve nossos problemas. Mas você sabe, quem nunca rejeita a gente, onde que a gente nunca vai encontrar rejeição? Para pessoas que a gente deve, né? Nossas empresas de cobrança. Então, é uma beleza só dever um financiamento, uma internet, uma luz, uma água. Você vai começar a receber ligação todo dia. Certeza que essas empresas acham que aqui em casa, pelo menos, eu estou extremamente carente. Eles me ligam em torno de 5 a 50 vezes por dia. Tá difícil se sentir rejeitado desse jeito, com tanta gente atrás de mim, né? Mas piadas à parte, continuando aqui, essa questão a respeito da rejeição, ela realmente é muito difícil e a gente precisa encontrar outras formas de lidar com ela. Nós temos os famosos, hoje está muito famosa a questão do estoicismo, né? Inclusive Marco Aurélio, o imperador, que é um grande representante. E esse movimento, ele traz uma ideia de nós não encararmos a rejeição como algo ruim,
traz uma ideia que a gente precisa utilizar essa oportunidade justamente no sentido de crescimento, de autoconhecimento, de perceber que em algum momento essa relação, consumada ou não, se tornou uma obsessão. Infelizmente, porque é algo saudável, o amor de fato, não cabe a respeito do tipo onde a gente sinta-se esse tipo de rejeição, mas a posse sim, é onde que a gente acaba criando a dependência emocional. Então Marco Aurélio propõe que de uma forma serena a gente possa compreender que essa dependência emocional surgiu e como processar tudo isso para sair daí alguém maior. E o legal de tudo isso é que é o seguinte, Marco Aurélio ele não vinha com sentido de autoajuda, ele não propagava isso para as outras pessoas. O livro de meditações dele, ele escreve para ele, eram lições que ele falava, ó, você tem que ser assim. E a gente aproveita um pouco desse conhecimento, né? A gente quer um pouco de entender essas situações aí também. Bom, caminhando para o final, e agora também para um âmbito um pouco mais nacional, eu trago a Lúcia Helena Galvão. E ela propõe que para que a gente possa lidar com essa dor da rejeição, a gente possa trazer esses desejos, essas vontades para as coisas simples da vida. Por exemplo, observar o nascer do sol, o crepúsculo, a lua, se demorar alguns minutos para observar aquele céu estrelado, sentir aquele aroma do café, poder usufruir dessas pessoas que ainda cheias de defeito, como nós, a gente as ama de alguma forma. Até porque ela conta uma história muito interessante. Ela diz que a pessoa no leito da morte, ela não costuma sentir falta dos hotéis 5 estrelas que ela não vai mais poder usufruir. As pessoas no leito da morte, ela sente falta da casa delas, da cama delas, que nunca mais vai poder ver, das relações familiares que não vai mais poder usufruir. É disso que sente falta. Mas veja bem, ela também relata que é muito difícil esse processo, mas que pode ser treinado, voltar esse amor, essa vontade às coisas simples e assim reduzindo também esse processo de rejeição. Bom, nós temos também, esse eu amo, né? Que é o Clóvis de Barros Filho. E ele traz o conceito pra gente a respeito do brio, que até um tempo atrás eu jurava que era brioco quando eu ouvia as palestras dele. E aí eu joguei lá na internet de busca do Google e no campo de voz eu Clóvis de Barros Filho, brioco. E aí eu percebi que a inteligência artificial colocou com os skins como se parecesse um xingamento. Eu falei, gente, não deve ser brioco. Aí eu fui olhar direito, é brio. Eu acho que brioco, eu acho que eu sei o que é. Depois eu pesquiso, não tenho certeza ainda, mas brioco deve ser aquilo lá mesmo. Bom, mas é o brio. Clóvis de Barros, ele vem trazer uma ideia a respeito de que a gente precisa ter brio. Brio seria a capacidade de ter esperança, força e gana para conseguir lutar até o último suspiro da vida para se conquistar aquilo que deseja. E isso é muito interessante, até por causa que muitas coisas realmente são difíceis de serem conquistadas, mas ele traz essa ideia que o seu aperfeiçoamento, as suas conquistas podem ser alcançadas, ou que no mínimo você deveria lutar por elas até o último suspiro da sua vida. Para finalizar, eu vou finalizar com Sartre. Ele é incrível demais, internacionalmente é o meu preferido, né? Nacionalmente Clóvis de Barros, depois Lúcia Helena Galvão, adoro esses dois. Mas Sartre seria o meu preferido, e ele traz uma certa clareza, mas também um sentido de responsabilidade muito grande. Ele propõe que quando a gente tem essa vontade, esse desejo sobre o outro, e a gente coloca nessa pessoa um poder sobre a gente, tanto de nos fazer feliz, mas também de nos trazer muita tristeza. E que isso tende-se a uma irresponsabilidade muito grande, por causa que o significado, o sentido da nossa vida não pode, não deveria ser baseado sobre uma outra pessoa ou uma outra circunstância, onde que a vida
pela própria vida, já deveria se bastar a nossa existência, a nossa vida ser um motivo pela gente viver e não uma outra relação ou familiar, amorosa ou de trabalho e por assim seja, que estar dentro da gente aquilo que a gente realmente busca, que também é muito bom, mais difícil, mas super possível, por que não? Para finalizar, eu queria deixar um poeminha simples que eu fiz, mas eu acho que representa um pouco dessa história também, que chama A Semente Rejeitada. A semente rejeitada pela árvore, largada sem aviso prévio, ainda embrionada, cai no chão, frio, sujo e úmido. Ali abandonada e rejeitada que foi, ganha espaço para começar a brotar. Brotando e já não mais alimentada pela árvore, se vê obrigada a criar raízes na terra, no solo onde foi abandonada. Raízes essas que se tornam suporte para ela crescer. Crescer muito mais do que nunca poderia ter sido, enquanto semente presa na árvore. Eu espero que vocês tenham gostado aqui. Me sigam para mais histórias e vem para terapia. Até logo!